Bom dia, pessoal. Hoje. Bom dia, pessoal. Ah, tá. Hoje eu tô longe, mas assim a tecnologia possibilita que a gente possa fazer um bate-papo hoje virtual. Então eu tô gravando esse vídeo hoje para compartilhar um pouco das experiências que nós estamos desenvolvendo e outras que nós estamos vivendo na favela de Fortaleza e também do Brasil, já que nós somos uma entidade nacional, a CUFA está presente hoje nos 26 estados mais o Distrito Federal, tentando construir uma rede de jovens que sejam protagonistas das mudanças, né, dos locais onde eles vivem. A nossa base de atuação são as favelas do Brasil, onde nós trabalhamos formando lideranças, construindo redes e utilizando as mais diversas linguagens que esses territórios têm para melhorar a qualidade de vida. O nosso objetivo é o fim das favelas, mas enquanto elas não vêm, nós vamos trabalhando para tornar as favelas um lugar melhor de se viver. Eu fui convidado para falar sobre favela, juventude e cultura de paz. Falar sobre a favela é um exercício, primeiro, de localizar a favela no tempo histórico da realidade brasileira. Se nós formos olhar, analisar cuidadosamente o surgimento do nosso país, nós vamos notar que o chamado descobrimento do Brasil, ele na verdade, se fôssemos utilizar uma linguagem policial, nós teríamos um verdadeiro boletim de ocorrências, porque nós tivemos aqui o massacre das populações indígenas, que foram quase todas dizimadas. Depois nós tivemos uma apropriação de recursos naturais, que ainda continuam até hoje, né? Você vê empresas patenteando sementes, empresas principalmente dominando sementes na área da alimentação, onde futuramente a nossa segurança alimentar ela vai estar comprometida, porque ela vai estar na mão de empresas estrangeiras. Nós temos ainda o domínio de territórios, né? A reforma agrária que não foi feita, as terras foram dominadas por grupos e até hoje permanece essa concentração de terra. Na sequência, nós tivemos a escravidão. E a escravidão, ela originada de um processo extremamente violento, onde você teve o tráfico, a captura e o tráfico de negros dos países africanos para o Brasil, e aqui mais de 300 anos de escravidão. E nós tivemos na história brasileira um desdobro, um 7-1 da história oficial, em que foi criado o 13 de maio, que se comemora no Brasil como o dia da abolição. Só que se nós olharmos a história brasileira, e eu assim, sou um noveleiro nato, adoro novela, inclusive os capítulos do Império arrebentaram, assim, eu já gostei do primeiro capítulo. Rebu também tá bom. Mas voltando aqui a história da novela, quando a gente olha a novela Sim a Moça, em que você vê o final da novela, em que há um incêndio das senzalas, na hora de matar o senhor de engenho, que é o Osmar Prado, o ator, os escravos se dividem quanto a isso, e assim, e no final da novela é bem simbólico do que é essa realidade brasileira, que são os italianos chegando aos seus países com suas famílias, né, com seus nomes próprios, com sua família organizadinha, com emprego, com garantias, com moradia, e os negros indo no rumo de lugar nenhum. Esse lugar nenhum, gente, é o Pantanal, as Quadras, as Barreiras, é o Pirambu, é o Seve Luz, é o Castelo Encantado, é o Bom Jardim, é o São Miguel. Aquele povo foi parar nas favelas, né, do Brasil inteiro. Então, se você vai Rio de Janeiro, eles estão nos morros, São Paulo está na periferia, no Capão Redondo, na zona leste de São Paulo, enfim. E, majoritariamente, essas pessoas são de cor negra. E aí surge a favela nesse embrião dessa mistura, né, de povos que vieram de vários lugares da África, dessa matriz indígena restante do país e dos brancos pobres que foram também morar, né, então verdadeiros quilombos urbanos. E aí
Fortaleza, principalmente, era muito clara, né, a caracterização estrutural de Fortaleza, porque ela se caracteriza por uma estrutura de casa grande e senzala. Nós fomos olhar hoje, nós temos várias aí em Fortaleza. Então você olha a Praia do Futuro com a infraestrutura de um lado e olha o Caça e Pesca do outro. Você olha a Aldeota de um lado e olha o Lagamar e o Popelado ali vizinho também do outro, é vizinho da Assembleia. Você olha o Campo do América e o Meireles. Então você olha o Poço da Draga e a Praia de Iracema. Então o tempo inteiro você vai tendo esses pedaços de Casa Grande e Senzala. E isso é importante para entender a favela do Brasil, porque, e principalmente de Fortaleza, porque parece que passa-se uma versão de que essa estrutura de organização da sociedade é uma estrutura normal e ela não é. Se vocês olharem o IDH da região ali do Meireles, da Aldeota, tem IDH ali que se comparam aos países escandinavos, da Suécia, da Noruega, da Finlândia. E se você desce algumas ruas ali da praia, no rumo aí da Assembleia, desce mais 3 ruas aí da Assembleia, você vai ter IDHs onde crianças passam fome, onde crianças de 8 anos estão cortando pedra de crack para sobreviver, como a gente tem encontrado aí no Lagamar. Meu parceiro Del hoje tem, inclusive, as crianças que nós estamos tirando, né, para elas não trabalharem no tráfico de droga, para elas não utilizarem o crack, ou seja, para elas se exporem menos para garantir os direitos. Mas é uma realidade extremamente desigual, e a escravidão, ela é eu acho que o pessoal falando da vergonha da Copa, eu acho que a maior vergonha brasileira histórica é a escravidão. Ela gerou uma série de problemas até hoje presentes nesse processo. E como é que o sistema, como é que naquela época, a partir daquele despejo histórico que nada teve de abolição, que foi o dia 13 de maio de 1888, como é que a história ia fazer? Porque uma coisa é despejar, essas pessoas foram viver em qualquer lugar. É tanto que, durante muito tempo, até para impedir que elas se reunissem, a própria legislação, o Estado brasileiro, as leis, elas criaram a lei da vadiagem, que era impossibilitando que essas pessoas pudessem se reunir em grupo. Então, elas estavam juntas, e sempre que estavam juntas eram gangue ou crime, por incrível que pareça, né? No Rio de Janeiro, atualmente, a justiça está prendendo por prevenção, que é uma coisa absurda, um retrocesso, prender as pessoas porque elas estão juntas para se manifestar. Quando o direito de manifestação é um direito democrático conquistado com muito suor. E ninguém pode tirar isso, mas nós estamos vivendo tempos extremamente sombrios, extremamente nefastos para a história da democracia e do Estado de Direito, como se diz, né, na legislação. E como é que se garantiu o controle dessa população que saiu? O que nós estamos vendo nas favelas até hoje é que construiu-se um estigma de negatividade sobre as pessoas de origem não brancas no Brasil. Então, isso passou pela história, isso passou pela produção acadêmica, né, com o discurso de que nós somos uma democracia racial, que nós não temos esse problema, que a escravidão foi um momento, agora não temos mais, as raças convivem, né, pacificamente, que esse problema de racismo não existe no Brasil, até já escreveram sobre isso. No entanto, a construção histórica sobre essa população despejada foi de que os negros eram tidos como violentos, como coitados ou pessoas de classe subalterna. Resultado, as pessoas foram morar nas favelas. Isso foram estratégias de invisibilizar essas pessoas, de transformar elas invisíveis. Então, se eu sou um gestor e eu olho para o Lagamar e todo dia aparece no jornal, na imprensa, né, as pessoas comentam e as pessoas da comunidade passam também a incorporar esse discurso de que lá é um lugar somente de violência, qual é a resposta que eu tenho que dar para o Lagamar? Não é construir escolas, não é urbanizar o bairro, não é saneamento e esgoto, não é emprego, não é uma escola em tempo integral, não é saúde, é só polícia, polícia, polícia e polícia. Não é à toa que a gente, toda vez que lembra do Lagamar, leva como questões trágicas, como questões de violência, como locais perigosos. E os pobres passaram também a utilizar isso um pouco a favor, e não somente negativamente. Não é quando o cara fala, ei, pai, que nada, nós somos lá do Lagamar e tal. Isso já imprime também um status, uma moral, em que começa-se a utilizar o próprio estigma, a própria situação excludente de violência, como uma arma a favor de gerar o medo para poder se proteger, inclusive. E na atualidade que nós estamos vivendo no Brasil, e é uma coisa preocupante, nós estamos vivendo, e é mais preocupante ainda porque grande parte da população está incorporando esse discurso de mais polícia, de mais prisão, de redução de idade penal, e está incorporando, inclusive, equivocadamente, porque
a situação em que o país se encontra, você já tem, a gente tinha em 2002, o pessoal fala em redução de idade penal, é mais prisões, né? Nós tivemos em 2002 em torno de 180 mil presos, nós estamos hoje com 500 mil presos. E não tem onde colocar, e as pessoas saem piores de lá. E o crime, ele ganha mais espaço, ele vai agregando mais gente. O pessoal fica falando de redução de idade penal, eu fico pensando se o cidadão que defende a redução da idade penal, ele, por exemplo, sabe que hoje, numa unidade prisional nossa aí, um menino custa entre R$ 1.500 e R$ 1.600. Eu não sei exatamente quanto é que o Fundeb paga por uma criança durante o ano, mas eu acho que não chega a isso. Então nós vivemos um absurdo em que nós pagamos do nosso bolso, o contribuinte paga para manter uma pessoa presa R$ 1.500, que é correspondente ao valor que vale hoje um menino na unidade dessa de chamada centros de ressocialização, né? Centros de ressocialização. Ele não tem nada de ressocialização, não tem nada de educação. E hoje os nossos aí, por exemplo, a situação penitenciária, o governador inclusive construiu presídios CPPL com celas, com coisas humanizadas, com segurança. Mas o problema é que durante 8 anos existiam em torno de 10 mil presos. Nós estamos saindo hoje com 22 mil. E as pessoas continuam pedindo mais polícia e mais cadeia. Então, esse é o discurso que foi ganho. E geralmente é assim, redução de idade penal para o filho dos outros, não para o meu. Né? O Capitão Nascimento também é bom para o filho dos outros, não para o meu. Bota o filho do outro no saco, dá porrada no filho do outro, tortura o filho do outro. O meu filho, não. Então, o que nós estamos vendo é esse discurso ganhar muita força. Só você ver aí, isso virou até plataforma eleitoral. Existem políticos eleitos somente em promover, em dar visibilidade, em construir audiência em cima das tragédias da maioria dessa população. E aí você chega hoje, meio-dia, numa periferia de Fortaleza, tá lá os programas policiais 24 horas no ar. E o mais engraçado é que, como a maioria são pobres, então não há preocupação sobre eles, né? Vamos se preocupar, o Ministério da Justiça, por exemplo, em se preocupar com os desenhos animados. Então você vê que na abertura do desenho animado tem uma telinha, que é a classificação indicativa, dizendo para que tais idades aquele filme é recomendado. Por que aquele filme que passa tarde, desenho animado, tem a classificação do Ministério da Justiça e esses programas policiais aí que mostram pessoas decapitadas, sangue, tiro, violência, ironizam o nível de instrução das pessoas, ironizam a situação de miséria das pessoas e ainda passam um discurso de bom moço, de preocupados com a questão social. E eles são muito votados. E esses programas têm muita audiência. É um elemento para a gente, inclusive, discutir como é que nós vamos democratizar os meios de comunicação para construir referências positivas ou outras referências para que as pessoas possam se ver de maneira mais positiva. E a invisibilidade é um elemento de dominação e de opressão sofisticadíssimos no Brasil. Uma vez o cara me perguntou para mim o que eu achava que era um cidadão invisível. Sabe o que eu falei? Automaticamente. E foi uma coisa muito na experiência nossa. São aqueles que somente a polícia vê. A gente estava agora sexta-feira lá ali, Jardim das Oliveiras, Tancredo Neves. Numa ruazinha, num campinho para gravar uma matéria com o nosso parceiro Biano, lá das áreas lá. Que tem um projeto com crianças, né, e futebol, assim, um guerreiro, né, e também sem apoio nenhum. E o Biano heroicamente lá juntando suas crianças e tal. E a gente lá esperando o carro da Verdes Mares chegar para a gente fazer a gravação lá do Talento da Comunidade com o Biano. Enquanto nós esperávamos, eu estava lá passando uns e-mails dentro do carro, que estava uma correria, todo mundo, eu sufocando o pessoal lá do escritório da CUFA, e o pessoal lá louco para atender, e eu sufocando, de repente para a viatura do raio. E a gente já está meio que acostumados a, nesses momentos, a gente manter o que nós chamamos cabeça de gelo, que é a mente fria, que é para poder tranquilidade, para não se espantar. O estereótipo ainda é muito grande sobre nós. Aí você vê, os caras estão lá na favela, de carro, no meio daquele negócio, né? Você vê lá, pessoal, a situação lixo na rua, uns meninos descalços. A gente vê, né, cara, assim, o processo, mais uma senzala brasileira. E aí o policial, mesmo reconhecendo, lógico que ele não acreditava que estava ali 2 negão e que não tinha droga no meio, não tinha crime. Então, para não perder o costume, levamos uma geral. E durante essa geral, eu também mantive ali, inclusive demorei até o policial ser ignorante, foi meio desleixado. Eu fiquei o policial falando e eu mandando mensagem. Ó. A minha mulher reclama muito que eu fico ali no celular e agora para ela saber também que não é só com ela, é com todo mundo, inclusive com a polícia. E eu lá querendo mandar os e-mails e tal e
e o policial pediu para abrir o carro, olhou dentro das mochilas, olhou dentro do porta-luva, debaixo do banco, ou seja, pente fino. E aí no final o policial, inclusive alguns que a gente reconhece do dia a dia aí das quebradas, me marcou muito o que um policial falou, que disse assim, quer dizer, vocês vão gravar um filme aí com o pessoal, com o projeto? Eu disse, rapaz, pena que nesse filme aí que vocês vão gravar, não tem mocinho, porque aqui só tem bandido. Então, assim, um agente público do Estado, ele já parte do pressuposto como é prejudicial, como foi grave o que a escravidão gerou no Brasil. Gerou territórios em que você é culpado até provar o contrário. E as cenas no Brasil, as últimas que nós estamos vendo, o caso do professor que teve que dar aula sobre a Revolução Francesa para não ser linchado, o caso de pessoas que são banidas do shopping center, os milhares de casos. Esse caso aí é porque a gente é conhecido, pessoal. Imagina o que a gente passou. Agora imagina, são os moleque novão da favela, pretinhos, bonezinhos, cordão, bermudinha da Ciclone. Ia passar um aperreio danado. E essas pessoas iam aumentar o seu ódio contra a polícia aumentar o estigma sobre essas pessoas. Infelizmente, policiais e esses jovens que morrem todo dia aí, morrem por uma guerra que não pertence a eles. Então, esse estado penal é a situação em que a escravidão utiliza o racismo e a invisibilidade para dominar as pessoas, prejudica muito as favelas do Brasil. Deixa eu correr que meu tempo já está em 16 minutos, Jesus. E aí o racismo ele é preocupante, porque a gente não trata, ele gera muitos problemas, segrega as pessoas, promove violência, dizima a vida de jovens. Hoje, um jovem negro na periferia brasileira, ele tem 3,4 vezes mais chance de morrer do que um jovem branco, embora digam que é todo mundo misturado, que é um país da igualdade racial, né? O Gilberto Freire reproduziu muito isso na academia, e a academia passou para frente essa bola como forma de se livrar dessa discussão sobre racismo. Então, vamos fazer uma pegadinha aí, rápida, no vídeo. Quem acredita que existe racismo aí no auditório, por favor, levanta a mão. A primeira fila, se olhar para trás, vai ver uma coisa interessante na segunda pergunta que eu vou fazer na pesquisa do Data Preto. 90% do auditório aí, 99% achou que existe racismo no Brasil. Então eu pergunto, população brasileira, quem é racista de vocês? Interessante, né? Se a primeira fila olhar para trás, vocês vão ver que ninguém levanta a mão, porque o racismo é uma estratégia, é uma forma de dominação sofisticadíssima. E quem são os principais penalizados? Entrando no segundo tema, que é a juventude. Lógico, os jovens, porque pelo seu estilo, pela sua forma de viver, por não se identificar, por estar, muitos deles, excluídos dos processos de socialização e constroem da sua própria forma, a sua comunicação, a sua forma de referência, a sua autoestima, a sua forma de fugir dessa escravidão, dessas consequências da escravidão, a sua forma de se vingar do estado de miséria e a sua forma de ter acesso a bens de consumo que, para quem tem, parece uma alienação, parece o consumismo, né? A parte da esquerda diz que o planeta agora vai se acabar porque os pobres estão consumindo, mas para essa juventude é um elemento de afirmação, de ganhar as meninas, de aparecer bem, até porque ninguém quer aparecer negativamente. São sonhos que qualquer pessoa tem, um executivo também tem, ser reconhecido, de aparecer, de ter status, de ter visibilidade positiva. Então esses jovens, a partir do seu atalho, que muitas vezes o levam à própria morte, perdem suas vidas, eles inclusive falam para nós, estão vivendo para hoje. Nesses lugares há uma dificuldade hoje, porque os partidos políticos, movimentos sociais, a escola ou a escola. Eu fico tão preocupado quando fala o futuro do país é educação. Eu também acho que é, mas uma escola de tempo integral, bonita pra caramba, com todo mundo pago lá no São Miguel, no meio daquele monte de miséria e desigualdade, ela vai dar em quê? Muitas vezes essas escolas, esses espaços são os únicos espaços públicos que tem num lugar. É impressionante. E aí fica o professor sozinho no meio do tiroteio, porque ele tem que lidar com o menino que é do crack, o outro que é da gangue, o outro que é do coqueirinho, o outro que não é, o outro que é da tufa, o outro que é da Ceará Amor. Então você imagina a diversidade de coisas que cai no colo do professor. Fora as outras questões, né, gente? De salário, que é sempre uma pauta, que a negada reclama, não tem dinheiro, professor, a questão salarial, o tal do piso, enfim, uma série de problemas. E cai no colo da escola, e a escola é formada majoritariamente por jovens. E aí vem o nosso desafio, porque a escola, ao mesmo tempo que é esse espaço também de turbulência, de tumulto, é um espaço privilegiadíssimo para a gente construir alternativas. Falei bonito agora. E construir essas alternativas, ela passa por um esforço enorme, porque nós temos que nos desprender dos nossos preconceitos sobre esses jovens, né, que vão desde a estética,
Eu lembro da escola que não queria nem deixar eu ir, porque o povo disse que eu falava igual os pirangueiros. Achei lindo isso. Pela entender um pouco os códigos dessa juventude, ela não se referenda por movimento estudantil, partido político, essas coisas, não é. Não tem nada a ver com isso, às vezes são gestos, o jeito de vestir a camisa, a posição do boné, a tatuagem que ele coloca no braço, a sua linguagem pelo Facebook. O professor que não está no Facebook está nem sabendo, mas os meninos estão fazendo avaliação lá online da sua aula, viu, professor? Então o senhor fique sabendo. É uma forma também de saber como é que seus alunos estão se comportando, estão vendo a escola. Entrem no Facebook, não só para monitorar, mas para incorporar um pouco do que essa galera está fazendo lá. São verdadeiros mundos secretos. Nem gíria é, viu, pessoal? Gíria é uma forma diminutiva do que lá é um verdadeiro dialeto. Então, só dizer que é uma gíria é reduzir isso. Então, são dialetos que estão vivendo lá. E a escola, apesar de ser esse lugar de conflito, ela vai ter um espaço privilegiado para a gente poder construir redes. Aí entrando e finalizando o tema da cultura da paz, redes que promovam diálogos. Porque assim, a gente imagina a paz, todo mundo vestido de branco, aquele negócio, não. Gente, essa paz aí não vai rolar. Vamos para a realidade. Sistema desigual, realidade desigual, escola no meio do fogo cruzado, dificuldades mil e nós não podemos parar. O nosso avião está sendo montado no céu, já vendemos bilhete, não pode descer e tem que concluir o voo seguro sem ser abatido por nada. Então, ponto 1. Construir espaços de diálogo. E diálogo, esse negócio de professor manda na sala, o diretor manda na sala, não sei o quê, isso era no meu tempo, já não funcionava. Um tempo assim, né, pessoal? Também não sou tiozinho, mas ele mesmo é Joaquim Albano, que o Delto sabe aí. A gente era infernal. E olha que nem tinha arma, nem tinha crack, nessa ruma de estresse de gangue e tudo. Mas a gente era uns cabas problemáticos. E a gente já não respeitava essa hierarquia escolar. E o respeito também, porque não significava respeito. Ela, na verdade, não significa respeito. Quando você conquista o diálogo, quando você conquista o entendimento do outro, quando você convive os dramas do outro, quando você constrói acordos em comum, não são acordos iguais, não precisa pensar igual. A gente precisa, na diversidade que existe e é saudável, encontrar pontos comuns para a gente ancorar a nossa barquinha da cultura da paz. Se a gente não conseguir fazer isso, a paz vai ser um sonho eterno. Como diz o Gandhi, não tem caminho para a paz não, gente. A paz que é o caminho. Então, construir ambientes de diálogo, construir ambientes de acordos, construir pautas comuns é uma forma de conquistar momentos de paz e fazer, inclusive, as pessoas entenderem que a paz é uma obra coletiva, não é governador, prefeito, o deputado. A paz é uma missão nossa, de cada um de nós, se respeitando. Na favela sempre eu falo para os caras, falam, não, mas a violência da polícia, mas é uma violência interna nossa, como é que nós vamos resolver? Porque tem cara matando outro, porque o cara olhou para a mulher do outro, porque o outro torce Fortaleza e o outro Ceará, porque o outro mora na quadra, o outro no trilho. São coisas extremamente sem valor nenhum para a nossa vida real, porque dali vai todo mundo lá para o cemitério do Bom Jardim quando morre, porque dali vai todo mundo lá para o Secal quando é preso. E o Estado recolhe os nossos impostos, nós viramos apenas estatística para serem jogadas nas páginas policiais. Então, há muito mais coisas que nos unem do que nos dividem. Então, é preciso tirar um pouco a roupa dessa sociedade que está sendo implantada agora, que é a sociedade do medo. Então, se eu tenho medo de você, se eu olho para uma menina loura, bonita, toda, né, uma patricinha, né, essa daí é a professora que não tem nada a ver, eu já perdi a oportunidade de conhecer essa pessoa, de repente ela curte rap também, de repente ela já conhece muito do nosso movimento, já era até fã da CUFA, eu não sabia, já quer ser colaboradora da CUFA, então já vou aprendendo, já estamos lendo as mesmas coisas, já estamos convivendo nos mesmos bar de festa. Então, assim, a gente tem que fazer um esforço enorme de procurar o que nos une, porque o grande problema é que nós estamos pautados sempre na diferença e transformando essa diferença em oposição e muitas vezes até em forma de dominação. Dessa forma, a favela vai continuar segregada, apartada, e aí não vai ter país que preste, porque a favela tem que ser apresentada ao Brasil. A juventude não vai ter identificação nenhuma, enquanto ela só for vista como problema, ou como coitados, ou como o jovem tem que ocupar o tempo. Todo tempo ocupando o tempo do jovem. Aí tem a cabeça vazia, a mente vazia, a oficina do diabo, né, que nossos pais falavam. Mas olha o filho da classe média, onde ele vai estar hoje à tarde? Estudando piano, lendo os grandes clássicos, vai estar pensando, vai estar numa academia, fazendo musculação, tirando uma onda no shopping. O jovem da favela não, ele tem que todo dia estar com a cabeça ocupada para não falar nada. Está errado. Nós temos que procurar espaços que deem prazer,
que construam sensação de segurança, que é diferente de alguém armado protegendo a gente, espaço de tranquilidade, de acordos. É fácil? É nada, é difícil pra caramba. Se até a gente pensa em abrir no dia a dia, imagina o professor que vem lá do outro lado, que não foi preparado para essa realidade, que não foi criado nessa realidade, ou agora grande parte dos professores também já convive e mora nesses locais com essa realidade. Mas são dificuldades reais, gente. Dá pra gente também achar, vamos chegar lá e vamos construir a cultura de paz, não. Vamos para frente. Contem com a gente, estamos juntos e misturados, ó. Favela, juventude, cultura de paz. Beijão do Preto Zezé e a gente se cruza por aí. Eu quero encontrar vocês depois na escola. Agora fica aí com meu parceiro Del, professora Marluça, professor Maurício, professor Flávio Mesquita, esse daí é guerrilheiro da paz, mano. Pode botar. Muito obrigado. Queria estar presente, não deu, mas a tecnologia garantiu. A gente está aí ao vivo e a cores online. Beijo no coração de vocês, até a próxima. Valeu!